Incêndio na Escrivaninha, um podcast sobre livros e o mundo, com inspirações para o cotidiano, com Ana Rusch, Tiago Ambrosio Lage e Vanessa Guedes. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Olá, gente! Esse é mais um episódio de Incêndio na Escrivaninha. Então, seguindo nossa temporada com base no Zeitgeist, ou seja, o espírito da época, hoje nós vamos conversar sobre a década de 1940, que foi uma década devastadora em que a racionalidade e a genialidade humanas foram colocadas a serviço de criar código de barras para triar a morte de seres humanos em campos de concentração e também explodir a bomba atômica. E para a gente levar esse episódio com cuidado e também não deixar faltar um pouco de esperança, a gente tem uma convidada muito especial, que é a escritora e historiadora Nikellen Witter. Eu sou a Ana Rusch, também sou escritora, e eu queria convidar as pessoas amorosas que dividem a bancada comigo para se apresentarem. Olá, queridos ouvintes! Meu nome é Vanessa Guedes, eu sou escritora e também sou editora da Eita Magazine. E eu confesso que, assim, entre a leitura do famoso Diário de Anne Frank e aquele livro difícil da Svetlana Yanovich, que é o A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, eu notei que eu só consigo acessar a surrealidade, que é a realidade da Segunda Guerra, através da literatura com relatos reais. Eu não consigo lidar bem com narrativas fictícias retratando esse período, né, tanto na literatura quanto no cinema, e eu espero que, conversando com vocês hoje, eu descubra por quê. Oi. Eu sou o Tiago Ambrosio Lage, escritor, e eu confesso que eu sou meio sensível mesmo com esse papo de guerra. Assim, são filmes e narrativas que eu até evito, geralmente me traz muita angústia, né? A Nessa citou aí, né, o Diário de Anne Frank, né, que é um livro que eu achei muito sofrido, obviamente, né? Talvez mais pra frente eu fale mais um pouco dele. Às vezes eu fico me perguntando se isso não é coisa de outras vidas, né? Porque realmente é um tema que eu evito até. Muito bem. Então, para a gente abrir os trabalhos a respeito desses temas que não são tão simples de escrever a respeito ou de falar a respeito, eu trouxe um desabafo de um escritor. Eu vou pedir para o Tiago ler essa citação e no final do episódio a gente vai contar de quem que essa citação é. Faz 7 anos que não escrevo um romance, mas espero escrever outro muito em breve. Será fatalmente um fracasso. Todo livro é um fracasso. Porém, tenho uma clara noção do tipo de livro que pretendo escrever. E aí, gente, quem será que escreveu? Vamos esperar aí para vir a resposta no final do episódio. E se você curte o Incêndio na Escrivaninha, siga a gente no Instagram, no Facebook e assina a nossa newsletter ou canal no Telegram. Todos os links estão em nossa árvore de links. Linktree, que é linktr.ee/incêndio na escrivaninha. E aí, gente, bora pro episódio? Bom, então eu queria apresentar a nossa convidada de hoje, a Nikellen Witter, que é escritora, também historiadora e professora do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Maria. Então eu trouxe aqui um trecho da Wikipedia que a Nikellen também é uma das vozes mais importantes do steampunk no Brasil. E o seu livro, Viajantes do Abismo, que foi publicado pela editora Avec, foi finalista do Jabuti. Então, Nika, querida, obrigada, agradecemos muito aí por você ter separado o teu tempo e estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite de vocês, gente. Sou fã dos três, né? Adoro conversar com vocês em qualquer situação, então é maravilhoso estar aqui com vocês hoje. Ai, muito obrigada. E se quiser completar alguma coisa na apresentação que eu tenha esquecido aí. Não, eu sabe que eu fiquei pensando, eu trabalho na universidade, né, com história contemporânea, meu doutorado é contemporânea, e eu trabalhei
quase sempre com o século XIX. Mas, para quem atua, né, na área de história, especialmente na área das universidades privadas, a gente tem as pessoas têm uma visão de história é história, você senta lá e fala. Não é bem assim, porque você tem áreas, você tem, né, espaços de aprofundamento, não se trata de uma coisa assim, você é historiadora, você sabe de tudo. Gente, são 20 mil anos de história, peraí, né? Eu não sei tudo, é muito difícil saber tudo. Mas chegou um ponto que dentro da universidade privada eu cheguei a dar aula, assim, né? Dos gregos aos nossos dias. Tá? Então, uma coisa muito louca, e isso acaba imprimindo pelo menos uma linha, né, de raciocínio, errado, certa, mas minha, né, sobre essa sequência histórica. E aí, alguns anos eu consegui ficar fora do século XX, mas quando eu voltei do doutorado, acabei voltando ao século XX. E depois que eu mudei de universidade, eu também mudei meu tema de pesquisa e acabei ficando no século XX. E eu me lembro de uma época que eu estava, isso era 2013, 2014, né? Aquele momento, assim, na verdade... Não foi 2014, foi 2016. Quando éramos felizes em 2014. Não, 2014 a gente era feliz, mas não, 2016, assim, nada do golpe, né? Uhum. E eu chegava na aula para dar entre guerras e olhava para a turma e dizia assim, e eles tudo, né, meus alunos tudo com aquelas carinhas, assim, eu morrendo de pena, né, eles com aquelas carinhas tristes, ai, prof, né, aí eu dizia assim, gente, vamos falar de algo mais divertido? Vamos falar de entreguerras? Vamos sair dessa deprê? Vamos para uma coisa mais divertida? Vamos para entreguerras? Eles ficavam me olhando. Porque era, sabe, era você sair de uma coisa e cair na outra, né? E aí eu acabei virando aquela professora que toda vez que eu vou dar uma aula nesse período, 30, 40, né? Eu já chego pro povo e digo assim, gente, traga um chocolatinho pra aula, tá? Vocês vão precisar. Então pra quem tá nos ouvindo... Pega o chocolatinho. Não, então, pega o chocolatinho. Então você prepara as pessoas. Não, mas vai ser gostoso. A gente tá todo mundo junto aqui. Nossa, você é muito boa, professora. Gente, prestigia a Anne Kellen quando ela der aulas públicas em curso, porque ela é muito boa professora, sim. Bom, eu queria começar com o nosso primeiro tema, né? Porque a década de 1940, ela abre com o falecimento do Walter Benjamin. E se a gente puder falar dos Beatles, comparando eles com os filósofos da escola de Frankfurt, o Walter Benjamin é um dos meus Beatles prediletos, mas na noite de 26 para o 27 de setembro, é muito famoso que ele tirou a própria vida na fronteira da Espanha, né? Fugindo então dos fascistas. Então ele preferiu tirar a própria vida do que ser pego. E ele tem uma frase que eu acho que tem muito a ver até com a nossa série toda do Zeitgeist, né? Que não há nenhum documento de cultura que não seja ao mesmo tempo um documento de barbárie. Então ele associa essa questão das duas questões, né? E aí, para quem está ouvindo a gente, e, enfim, para abandonar toda a esperança, voz que está entrando neste podcast, a Segunda Guerra, em 1940, já tinha estourado, porque ela estourou em 39, e em 40 a Blitzkrieg do Hitler estava invadindo, inclusive, países então neutros na Europa, né? Ou seja, meio que acabando ali com as regras do jogo, como se tivesse regra do jogo nessa área, e formou-se o eixo, né? E ao longo da década que a gente vai conversar a respeito, essa guerra ela vai se tornar global. E entre muitos bombardeios, no dia 6 de agosto de 1945, é um dia que marcou, enfim, incontornavelmente a história da humanidade, porque foi detonada a bomba atômica de urânio na cidade de Hiroshima. E 3 dias depois, como se aquilo não bastasse, a de plutônio em Nagasaki. E aí, como isso vai marcar de forma muito assim, severa a imaginação da época, e principalmente a literatura e o cinema, eu queria convidar vocês, então, Anne Kellen em primeiro lugar, para comentar isso, a explosão da bomba atômica. Pois é, né? A gente tem aí um momento que
se a gente vai colocar na balança, e na verdade não dá, é impossível, né? Não existe um sofrerômetro, mas você tem todo o horror que aconteceu na Europa e que, de fato, as pessoas estavam apenas começando a tomar pé do que tinha acontecido. Aí a gente tem várias discussões, principalmente em relação, né, à percepção dos alemães, e aí você pega os relatos das pessoas da época, você vai ter tanto pessoas dizendo, a gente não sabia o que estava acontecendo nos campos de concentração, como você vai ter pessoas que vão estar dizendo, a gente sabia e fingia que não sabia, porque a gente estava bem. Né? E aí eu lembro, eu acho que é do Brecht, aquele comentário de que pegaram o meu vizinho e eu não dei bola porque não era comigo, era ele, né? Eu acho, porque é bem isso em relação a períodos fascistas, assim. E aí vem as bombas, e as bombas marcam um imaginário pós-guerra, mas veja, elas não são, eu penso, percebidas como crueldade. Eu acho que a gente não tem essa percepção. A gente tem o medo, o pânico, o mundo vai acabar, vamos todos morrer, mas não, quando a gente fala, vamos falar de crueldade, as pessoas falam, vamos falar do campo de concentração. As pessoas não falam das bombas. E aí, assim, eu acho que tem vários pontos aí para a gente pensar, né? Que um desses pontos é, quem é que está contando essa história? Quem conta a história são os vencedores. Os vencedores jogaram a bomba, mas não fizeram os campos de concentração. Quem fez foram os perdedores. Então, na hora de marcar a memória, a gente vai ter... Hoje, os jovens diriam algumas passadas de pano, né? Mas é um pouco isso, assim, na hora de narrar, onde é que você põe o peso, né? Então, você fala do horror que foi Hiroshima e Nagasaki, e as pessoas assim, mas os campos de concentração, era preciso disso para terminar a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Não era preciso. Hoje está mais do que provado que, tanto que existem falas de historiadores dizendo que a bomba não é o último ato da Segunda Guerra. Sim. É o primeiro ato da Terceira, que é a Guerra Fria, propriamente, né? Mas é um ato que não está ligado ao que aconteceu na Segunda Guerra. Até porque depois da primeira bomba, o Japão está de joelhos. Não por tem isso porquê. É bom falar que 3 dias depois ainda solta uma outra. É só o primeiro tiro que é de advertência, né? O segundo já não dá para falar que é um aviso. Mas é que é um teste. Aí é que tá. As bombas não foram largadas apenas como ato de guerra. Elas são testes. Elas são testes em loco para ver como é que as pessoas vão carregar isso, né, por muito tempo, assim. Mas sabe que ontem, eu não sei se isso é... Eu fiquei pensando um pouco disso, porque eu tenho olhado muito para as décadas ali, né, de 60, 70, e aí hoje a gente tem uma virada muito forte em termos de moral, em termos de relação das pessoas com a vida. Tem várias coisas que a gente pode contar aí, né? O progresso econômico, uma maior quantidade de pessoas vivendo nas cidades, você tem até mesmo um aumento da expectativa de vida, o que faz com que as pessoas façam mais planos, né? Para além de casar, ter filhos, né? Ou seja, reproduzir e morrer. Mas aí eu fico pensando, mesmo que a gente compare, né, a geração de 20, a gente tem os anos loucos, né? O pessoal sai da Primeira Guerra querendo gastar tudo. E talvez os anos 60 tenham também um pouco desse vamos gastar tudo porque o mundo vai acabar. E a gente fala muito pouco dessa sombra, que é esse medo do holocausto nuclear, que se estende em cima das pessoas do mundo todo. E isso faz com que todos os modelos antigos de moral, porque assim, por mais loucos que os anos 20 fossem, eles não criticaram os padrões morais. Os padrões morais foram mantidos, as pessoas só, eu vou desbundar, mas elas não mexem de forma tão pesada quanto nos anos 60, que
As pessoas querem ir nas estruturas e dizem, não, esse valor não vale mais. E eu acho que isso E aí que se tem várias mudanças, né? Exato. Né? A gente vai medindo essas mudanças no comprimento da saia. Ah, muito bom. E a saia chega num número minúsculo. E é isso, assim, você vai na raiz das estruturas morais e diz que elas não servem mais. E isso muda todo o comportamento das pessoas. Quando eu vi que a gente ia falar das bombas e tal nessa pauta, eu dei uma lidinha rapidinho nos arquivos, né, sobre como que aconteceu e tal, para dar uma recapitulada, para tentar entrar no assunto com um pouco de propriedade. Mas a coisa que mais me chamou a atenção e que eu não sabia é que o Boeing que joga a primeira bomba em Hiroshima se chama Enola Gay. E Enola Gay é o nome de uma música muito famosa, uma música de synth pop feita nos anos 80. Eu nunca tinha me ligado. Eu adoro essa música porque eu gosto como ela soa, né? Ela é muito divertida. Hoje em dia ela é um dos símbolos da comunidade LGBTQIA+. QIA+. Desculpa, gente. Não é pra fazer piada agora, mas... A letra da música faz todo sentido, porque eles ficam falando assim... Enola Gay, you should have stayed at home yesterday. Tipo, você deveria ter ficado em casa ontem. E lá no final da música, eles perguntam... a sua mãe tá orgulhosa de você agora? Tipo, eles estão falando com os militares, né? Que fizeram, né, a coisa acontecer. É que Enola Gay é o nome da mãe de um dos militares. Um dos homens que jogou a bomba, ele nomeou a bomba em homenagem à mãe dele. Enola Gay. Ah, eu li que o nome do Boeing era Enola Gay. Não, a bomba... A bomba é Little Boy, eu acho. A bomba é Little Boy. Parece bom, que enfim. Enfim, mas é por aí. Ele nomeou a aeronave, né? Com o nome da mãe. Enfim. E aí, quando você fala, Nikellen, de... esse afã que as pessoas têm de gastar, e aí é uma coisa coletiva que vem depois da guerra, né? Eu lembro muito do que a gente já falou também sobre a questão analítica, né? Da análise do coletivo, inconsciente coletivo, né? Das coisas que nos afetam e que a gente não tem poder sobre. E eu acho que a gente vê isso refletido nesses momentos de crise muito intensa, né? De guerra, de morte, enfim. Só uns comentários aqui. Partindo um pouco da fala da Nikellen, da Nessa, né? Que eu até fiz umas anotações aqui, e a primeira frase que eu coloquei, que a gente vive à sombra dessas bombas até hoje, a Nikellen usou exatamente essa expressão. Porque eu acho que a grande mudança aí de paradigma que a gente tem com esses ataques das bombas, né, com esses bombardeios, é que a gente viu que as pessoas são dispostas a agir. Foi o momento que o nuclear deixou de ser uma ameaça, né? A gente tem esse imaginário que também é fruto desse ataque, daquele homem apertando o botão vermelho naquela sala com aquela iluminação esquisita depois de receber um telefonema. A gente sabe que não é uma pessoa que aperta um botão, mas a partir daquelas datas a gente sabe que existem pessoas dispostas a apertar esse botão. E que assim, e apertando esse botão, ou dando essa ordem, ou dando esse telefonema, eu até pesquisei, são de 129 a 246, eu acho, 1000 mortes no período praticamente imediato ali da explosão da bomba. Com a explosão e os efeitos de curto prazo da radiação. Gente, 248 mil pessoas, 246 mil pessoas é quase a população de Palmas. Puf, poucos dias. Desaparece a sua cidade. Poucos dias, do tipo... Então, assim... É muito puxado. E quando Nikellen fala, por exemplo, dessa questão, dessa mudança, da questão do armamento, é porque foi a morte à distância. Eu acho que isso também é uma mudança de paradigma. Porque um número muito grande de pessoas foi morta sem um contato direto, porque antes tinha até um bombardeio, mas era um avião, era uma coisa específica, eram instalações militares, né? E você vê, não, são dezenas, centenas de milhares de pessoas, em grande parte civis, mortas. Então, assim, aí eu lembrei até do raio da morte do Tesla, que a gente citou no último episódio, de 1930, né? Que seria aí uma questão da telemorte, né? Então eu acho que essa influência que a gente sofre no nosso imaginário, são nos dois sentidos, tanto da questão do próprio inverno nuclear, das consequências da radiação, não que não existisse antes, eles faziam testes com as bombas, mas em lugares desabitados, né? Mas ali não, eles jogaram as bombas, mataram no imediato,
e causaram uma contaminação que perdura até hoje, né? E aí tem a ameaça dessa guerra global, do inverno nuclear, né? Do pós-apocalíptico. Eu acho que as pessoas viram isso de forma mais concreta pela primeira vez, né? E também essa questão de perceber que tem pessoas entre nós, na nossa espécie, ou não pessoas, talvez estruturas de poder, né? Que estariam dispostas a usar essa técnica de terra arrasada de forma até impedir a ocupação dessa terra depois. Né? E eu dei uma olhada também, né, em alguns textos sobre, né, igual a Vanessa comentou, né, que a gente dá uma refrescada. E eu vi muito isso que a Nikellen falou, tipo assim, são páginas e páginas justificando a inevitabilidade da bomba atômica. E, cara, isso é de uma crueldade, sabe? Não cabe na nossa cabeça. E eu acho que foi uma vez que as pessoas entenderam claramente que não era mais um bombardeio do tipo pinta a janela de preto, fica com a luz apagada, o avião inimigo vai passar por cima e não vai bombardear a sua cidade. Não, cara, você tá lá no mercado comprando uma batata, sei lá, né? Não sei se eles comiam batata no Japão naquela época, mas tá comprando, sei lá, um edamame, tá, né, comprando um peixe e acabou. Então é uma mudança muito forte, muito intensa. E a gente vive à sombra disso até hoje, né? Depois a gente passou quantas décadas e até hoje com medo de alguém apertar esse botão de novo. Na época que o Trump ganhou, né? Isso veio muito à tona. Índia e Paquistão, tá muito bom ouvir com acesso a armamento, é complicado. Porque agora não é questão o país que tem o armamento nuclear, a gente sabe que o meio já está lá. Só precisa de gente louca o suficiente para usar. Pegando esses ganchos, eu vou passar para o nosso próximo ponto. Aí vocês podem trazer mais coisas, tá bom? Vocês podem complementar, porque o assunto é muito impactante mesmo. Eu até lembrei do Hiroshima Mon Amour. Eu vou mandar agora um beijo para a Laura Mascaro, no final mando também, que a gente deu um curso que a gente trabalha com esse filme que, enfim, é um retrato de época, tem lá seus problemas, as coisas legais, as coisas tristes, mas é impressionante porque é uma pouco essa busca de entender o que aconteceu naquele dia, né? Passa por um pedaço desse filme. E falando do Trump, falando de quem aperta esse botão, desde que a sessão conservadora virou moda planetária, vamos dizer assim, agora estou falando bem do século XXI, algo que aconteceu e impactou muito meu trabalho, até como pesquisadora, é que as distopias voltaram à moda também, né? Nas livrarias físicas, nas livrarias virtuais, loja aí do Jeff Bezos. Eu sempre trabalhei com utopias e cada vez mais me chamam para trabalhar com distopias, né? Então aí um exemplo foi que quando Trump ganhou a eleição, que é um cara que todo mundo sempre tinha esse receio de apertar esse botão, né? Estamos aqui falando com vocês, então ele não apertou, né? A gente nunca sabe o que o futuro nos reserva, mas com essa vitória do Trump, o 1974 do George Orwell voltou à lista dos mais vendidos e o Conto da Aia também, da Margaret Atwood, que eram livros que não tinham um sucesso editorial tão grande naquele momento. Principalmente o Conto da Aia, que ele não tinha outras edições, então isso é interessante, né? E o que acontece é que com esses tempos mais sombrios, no século XXI, as pessoas estão fascinadas por narrativas que falam sobre regimes totalitários. Hoje mesmo me sugeriram um pedido de entrevista até de uma rádio, né, como se eu soubesse falar sobre o futuro do Brasil. Obviamente não, o Brasil é uma série que a gente nunca sabe o futuro, mas que falam de espaços confinados, manipulação, controle, esses grandes líderes horrorosos, e vocês sabem, né? Porque estamos também no meio vivendo isso neste momento, né? E as distopias, elas não são exatamente dessa década, porque eu acho que não dá para localizar o ano preciso, mas sim o que a gente pode falar é que nesse período histórico aí, mais ou menos, a gente teve esse florescimento do gênero. Não que não existisse antes, né? Mas houve mais publicações que retratavam o que o Ames vai falar, que são os novos mapas do inferno, né? Então, para citar algumas, o Nós, do Zamyatin, que ele é um russo, mas vai publicar primeiro em inglês nos Estados Unidos, em 21, vai publicar em russo bem depois, em Moscou bem depois, nos anos 80, em russo sai depois também nos Estados Unidos. O Admirável Mundo Novo do Huxley, que a gente comentou no último episódio, que é de 32. Da Decca, são a Calocaína, da sueca Karin Boyer, que está publicada em português pela Carambaia. Né, eu estou citando porque é uma tradução bem interessante também, que apareceu. Animal Farm, a Fazenda dos Bichos, os Animais, como vocês quiserem chamar o livro, que é de 43, em 1984, do George Orwell, que está tão comum que você vai em qualquer lugar tá vendo esse livro, que eu acho muito legal. Outro dia eu fui no supermercado, então tinha lá as revistas de boa forma, de dieta, e tava lá o Grande Irmão.
Daí você compra arroz, feijão e grande irmão, né? Então, esse boom da leitura do Orwell, depois até a gente pode conversar, porque as pessoas andam interpretando tudo errado, confundindo o próprio Eric Arthur Blair, que é o autor de pseudônimo do Orwell, com o Winston, que é o protagonista de 1974, enfim. E eu queria que vocês comentassem um pouco essa coisa do florescimento das distopias, para a gente entrar um pouco no tema da cultura, né? Para tentar trazer esse momento aí de um outro ângulo. Então, Nikellen, e depois vocês engatam aí nos comentários, Vanessa e Thiago. Pois é, à medida que você foi falando, eu me remeti imediatamente para um outro livro, que é de 37, que é A Noite da Suástica, da Catherine Burdekin, que é uma inglesa. E veja, 37, a guerra começa em 39, e essa mulher, ela ouviu um dos pronunciamentos do Hitler durante o seu processo de ascensão, em que ele fala dos 1000 anos do Reich. Quando o Reich vencer, eles não estavam em guerra, mas que a ascensão dele inauguraria um Reich de 1000 anos. E ela resolve escrever sobre isso, Ela resolve imaginar esse mundo em 37. Ela deve ter escrito em 36, 35, tá? Então, olha só. Ela antecipa o conto da Aya. As mulheres nesse mundo servem apenas para reprodução, elas são tratadas como animais, Elas são restritas. E é um livro que eu não sei se tem uma edição em português no Brasil, eu acho que só tem português de Portugal, tá? Tô olhando aqui da Caminho de bolso. E nossa, a história mexe, eu acho, assim, na raiz de alguns desses medos, que não são apenas o medo da morte. E aí, talvez, a gente tenha que... Eu não penso isso em termos de degraus, tá? Mas a gente tem que pensar assim, a morte rápida, ela é abençoada nesse contexto. Se você pensar no contexto de tortura e extermínio, você tem um tipo de pânico. Se você pensar no contexto de as sequências após a bomba, ou o mundo acabar depois da bomba também, Mas... Eu me lembro do meu pai, quando eu era pequena. A minha irmã tinha verdadeiro pânico com a história da bomba. Ela chorava todas as noites. Era a hora dela chorar para isso. Ainda mais quando saiu aquele filme The Day After. Foi um filme que foi lançado para televisão nos anos 80. E ela, meu Deus, a minha irmã, assim, ela tinha rios de lágrimas. E ela sempre dizia assim, eu não quero morrer. E eu lembro, da gente conversando, meu pai, minha mãe, e eles diziam assim, não, morrer não tem problema, o problema vai ser se a gente sobreviver, Porque você tem um outro tipo de morte, que é essa longa morte da dor, da tristeza, etc. E eu acho que a Catherine Burdekin, ela fala um pouco disso, Ela fala um pouco dessa morte longa, e é assim que ela imagina os 1000 anos de Reich. Porque a proposta dessas ideias levada a termo, o que elas trazem sob elas é a escravidão, a completa, como é que eu posso dizer, completa degradação de uma parte da humanidade que passa a ser vilipendiada e a outra se degrada por ser o algoz. Então, eu acho que ela traz uma coisa que é um olhar muito feminino também nesse sentido, Porque você não olha apenas a dor daquele que sofre, mas o que de horrível está acontecendo com aquele que exerce o poder, Porque ele também está se degradando, ele também já não é moralmente pleno no momento em que ele se... E eu digo que isso é muito feminino, porque uma das primeiras vozes a usar isso vai ser a Meryl Stonecraft, lá no final do século XVIII, quando ela está escrevendo contra as hierarquias. E ela diz que toda hierarquia é degradante, não só para quem está embaixo, mas para quem está em cima. Porque quem exerce o poder
dentro de uma hierarquia, está degradando a si, né? Está degradando a sua moral no momento em que ele obriga os outros a fazerem o que ele quer. Que esse não é um exercício de poder, porque não é no momento em que você não respeita o outro, você desrespeita você, né? Então são elementos filosóficos, mas eu acho interessante assim, e acho que a gente deveria nessa onda de distopias recuperar a Burdekin, né? Um outro autor que eu acho que vale recuperar, e eu até achei interessante que não está na sua lista ali, que é o Fahrenheit? Ai, gente. Não, A Peste do Camus. Ah, sim. A Peste do Camus, que é de 47. Boa. Né? Sim. E a Peste do Camus, eu acho que ela tem vários paralelos. Não só por conta da Covid, gente. Por favor, não é só isso, não. Porque o Camus, ele faz uma metáfora da peste em relação ao pensamento fascista. E aí, quando você vê hoje, né, as correntes de WhatsApp reverberando determinadas inverdades, não verdades, falsidades, né, e isso liberando determinadas crenças das pessoas, né, elas se sentindo seguras para exercerem, né, essas crenças e elementos das suas desumanidades que todos nós temos, né? Mas algumas pessoas agora se sentem muito liberadas em jogar isso para o mundo. E isso parece um vírus. E aí eu pego o último livro do Miguel Nicoleles, maior cientista vivo do Brasil, né? Eu também adoro. E ele dizendo o seguinte, que essas estruturas, e vocês fizeram todo um negócio sobre linguagem, né? Toda uma temporada sobre linguagem. Nesse último livro dele, ele fala sobre o quanto essas novas estruturas de linguagem acabam construindo para as pessoas que vivem imersas nessas estruturas, mundos paralelos. Então, você acha que está conversando com uma pessoa em cima das mesmas bases de racionalidade e não está. Por quê? Porque ela está num mundo que é paralelo ao seu. E dentro desse paralelo, o que é verdade para ela não é verdade para você. O que é errado para ela não é errado para você. Então, você, né, acaba que é como se você estivesse conversando com um alienígena, né? Porque é outra estrutura, né? Já que a linguagem estrutura o nosso mundo, estrutura as nossas crenças, né? Uma outra estrutura. Então, quando a gente pensa na Peste do Camus, eu acho que a gente tem vários paralelos que a gente pode traçar, né? Não só com a questão, né, pandêmica que a gente vive hoje, mas também com as pandemias de notícias falsas, as pandemias de desumanidade, as pandemias de eu cuido do meu e vocês que se lixem, né, de individualismo exacerbado. Então você tem aí, né, um conjunto de atitudes que acabam sendo vírus para uma visão de mundo que a gente achava que estava solidificada, racional, né? Buscando o melhor para todos, buscando o coletivo. A gente achava que ia nesse... Eu não sei vocês, mas eu era uma pessoa esperançosa, assim, né? Eu achava que eu ia chegar no mundo adulto e as coisas iam estar indo, pelo menos, nessa direção. E, de repente, não é nada disso, né? E aí você tem pessoas que estavam do seu lado, amigos seus, pessoal da balada, que cresceu com você, e você olha para ele e ele é um alienígena. Ele acha que, ok, que bom, né? Vamos, que bom que morreu tanta gente, vamos aliviar o SUS, né? Agora vai dar para mais gente se aposentar porque, né, morreram muitos velhos, né? Então assim, você fica olhando, onde é que você saiu, criatura? De que esgoto você se ergueu? Né? E é isso, e aí a gente tem que pensar. Então, o Nicoleles deu essa pauta e eu voltei imediatamente para a Peste, assim, né? Que foi um livro que eu li bastante também, porque o meu doutorado é sobre as pandemias do 19, né? Então, que são as primeiras pandemias globais e tudo. É interessante pensar que você tem outras virologias, né, que desgastam
o que a gente é. Sim, é como se fosse tipo lançando as 7 pragas, só que 75 em vez de 7. Né? Não, essa analogia com o vírus eu achei muito interessante, porque o vírus concreto, ele trabalha assim, né? Ele sequestra todo o aparato celular para ele poder se replicar. E ele se passa como um componente natural da célula, até o momento que essa célula é rompida e esse vírus se espalha. Né? E quando você fala dessa transformação de pessoas que você conhecia, né, é muito isso, né? Essa informação mentirosa, ela está embaralhada com informações verdadeiras, ou ela está fantasiada de informação verdadeira, ela entra no sistema daquela pessoa, se replica e se multiplica. E vai acessar outras células ou outras pessoas e vai gerar uma reação em cadeia, né? Então dá para até fazer uma ligação com o Richard Dawkins, que eu até já citei aqui, que foi um biólogo que criou o conceito de meme, né? E derivando a partir do conceito de gene. Né, que o gene é essa informação autorreplicável e o meme também vai se replicando. Né? Então é um comportamento memético mesmo. Sim. Tanto que o meme de internet a gente usa viralizar. Nossa, são 10 conceitos ao mesmo tempo aqui, eu tenho que anotar isso. Né? Acho que isso dava um texto, alguma coisa assim, porque... Dá um ensaio. Dava um ensaiozaço. Dá. Com certeza, fica anotado aí. A Nikellen estava falando desse... Eu acho que acaba virando um grande mal-estar que a gente não consegue botar em palavras, né, no final das contas. É muito difícil se expressar. Eu acho que às vezes nos falta educação para isso, sabe? E não tô falando de educação de escola, tô falando de educação de humano mesmo, né, de vivência. Quando você estava falando de distopias, utopias, o que eu mais me lembrei não foi de um clássico utópico nem distópico, mas eu pensei muito na Shirley Jackson, que é uma escritora de horror que vai estrear com o primeiro livro dela em 49, que se chama The Lottery and Other Stories. E aí, agora acho que tem uma tradução para o português, né? A Loteria e Outras Histórias. E é uma coleção de contos. E assim, embora eles não sejam sobre a guerra, sobre política, eles são contos do dia a dia, mas eles falam disso. É como se você encarasse aquele momento aterrador do dia em que você tem que lavar a louça enquanto o mundo tá caindo lá fora. Qual é a razão de lavar a louça, sabe? E isso é um tipo de horror, na verdade. E ela transforma isso, né, nesse horror psicológico. E o primeiro conto do livro, eu acho que é o primeiro conto, que me marcou muito, ele é sobre uma festa. E assim, ela não explica o porquê que está rolando essa festa, mas você tem essa sensação de que as pessoas estão se reunindo porque elas estão num grande alívio. Provavelmente porque acabou a guerra, entendeu? Então passou aquela fase, aquele período, e aí tá todo mundo comemorando. E aí o protagonista do conto, o nome do conto é O Intoxicado. E ele tá muito bêbado e ele percebe que ele tá bêbado, ele não quer dar vexame, então ele vai pra cozinha tomar uma água, né? Se acalma, é um adulto, ele tem uns 40 e poucos anos. E aí ele vai pro jardim tomar um ar. E aí ele encontra uma adolescente no jardim. Ela é a filha dos anfitriões que estão dando a festa. E ela tá ali estudando, no canto dela, enquanto a festa tá rolando. E aí ele vai conversar com ela, sei lá, assim, trocar uma ideia pra ser educado, né? E eles começam a conversar umas coisas muito interessantes. E ela conta pra ele que ela tá escrevendo um ensaio sobre o futuro do mundo. E aí ele fala, o que você acha, né? E ela fala assim, eu acho que a gente não tem muito futuro. E aí ela começa a falar por quê. E aí ele fala pra ela assim, na minha época as garotas de 17 anos, elas se preocupavam com garotos e bebidas, elas queriam beber pela primeira vez e tal. E aí a menina vira pra ele super sério e fala assim, eu acho que se vocês se preocupassem com as coisas que vocês deveriam estar se preocupando quando vocês tinham a minha idade, o mundo não estaria assim agora. Então assim, é uma grande reflexão, um grande conflito que eles têm ali discutindo o mundo. E eles estão discutindo todos os anseios que esse cara mais velho tem, mas ele não demonstra pros amigos dele da idade dele, com essa adolescente que tá tentando achar um futuro pro mundo e sem perspectiva nenhuma. E eu não consegui ler aquilo sem pensar nos adolescentes hoje, né? E eu fiquei dando graças a Deus que eu não sou adolescente agora. Porque que desesperador, né? Enfim, fala aí, Thiago, o que você falar. Porque assim, falar de distopia e tal, adoro, né? Então, mas vou só fazer um comentário específico aqui sobre a questão do Panóptico do 1984, do Grande Irmão, do Olho e tal, né? Que a gente viveu a época do reality show, né? Veio aí já tem uns 20 e poucos anos.
Só que aí hoje a gente vive uma situação na pandemia, né? Do povo fazendo ginástica com videochamada. E eu lembro muito da cena do Winston fazendo a atividade física dele matinal, na frente do olho do grande irmão, né? E aquela cobrança que ele tinha que fazer ginástica matinal. Só que hoje a gente se entregou para esse panóptico, porque tá todo mundo na frente de uma câmera. Agora eu tô na sala da casa de vocês três. Vocês estão na sala da minha casa. Pois é, então o panóptico hoje, eu vejo ele é uma via de duas mãos. A gente não só está sendo observado constantemente e voluntariamente pelas câmeras que a gente tem que abrir o tempo todo, como a gente está observando vários lugares ao mesmo tempo. Né? Porque essa questão de estar recluso, né? Eu já entrei em site aqui que é câmera em carro dando volta em cidade ouvindo rádio, né? Para poder ter essa sensação. Então eu acho que essa questão da vigilância, do panóptico, da observação, é uma discussão que todo mundo sempre volta em 1984, né? Uma coisa que está muito associada com o livro, mas hoje a gente tem uma nova camada, né? Porque nós não só somos vistos, mas vemos também. Né? E isso alterou muito as relações. Igual Nos vigiamos, né? E eu em aula, por exemplo, né? Do tipo, agora eu dou aula com a bandeira do arco-íris pendurada atrás de mim para tampar a porta do lavabo. Né? Então, quer dizer, uma intimidade que eu estou expondo para tampar outra intimidade. Né? E isso já mudou minha relação com os meus alunos. Então, quando um dia eu não estava bem de saúde, eu falei, gente, eu não preciso fingir que eu sou um super-homem. Eles estão dentro da sala da minha casa toda semana. Sabe? Então, assim, a gente tem essas mudanças aí que vêm um pouco na rabeira disso tudo. E tem uma diferença que eu acho legal a gente comentar das distopias mais antigas, das distopias mais modernas, é que na distopia antiga esse elemento narrativo aí que vai contra a distopia, ele é só como é que eu diria a palavra? Ele é só uma perturbação momentânea do sistema. Ele é um parafuso bambo que ele vai ser apertado e tudo vai voltar a funcionar. Só que quando a gente pega uma distopia mais recente, especialmente o OIA, a gente tem um elemento revolucionário. Então, ao passo que o Winston vai ser assimilado, o protagonista do Nossa, que eu não lembro o nome dele... Gente, estou dando spoiler de livro publicado há 70 anos atrás, me processa. Né? Mas assim, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Do tipo, o cara do Nós, né? Ele vai morrer lá no final. Até o conto da Aya, apesar de ser escrito mais recente, dá para você ver que ele segue mais essa escola antiga, né? Que mesmo que a pessoa tente, ela não tem nada de efetivo para lidar ali com o sistema. Aí eu volto, né? Vou citar o que é mais famoso, que todo mundo conhece mais, que é Jogos Vorazes. Que a Katniss, ela faz e arrebenta, tipo assim, lidera a revolução, Snow, Alma Coin, não sei o que lá, blá. Então, assim, é muito diferente, né, esses enfoques aí. Né? A Michele já fez uma cara aqui que tem. Mas assim... mais ou menos, né? Tem só que no final das contas a pessoa é assimilada igual, provavelmente, né? Mas pelo menos não é essa coisa que, tipo assim, que a pessoa simplesmente morre como se ela nunca tivesse existido. Porque nessas mais antigas fica muito isso, né? Eu até comecei a ler o Calocaína essa semana, porque é muito panfletado por Iana Araújo, né? Participou com a gente do episódio do 1900. Verdade. Cravado. Verdade. Eu comecei a ler essa semana e ontem, inclusive, eu fui dormir mais tarde porque eu falei, não, gente, espera aí que amanhã eu preciso trabalhar, eu preciso gravar. Então deixa, me espera aí, fim de semana eu volto, né? Exatamente para tentar fechar essa vibe. E um parêntese, assim, que é uma coisa da minha área, né? Kellen também estuda isso dentro da história, que é a parte da alimentação, que eu acho interessante quando a gente lê essas narrativas, perceber como é que o alimento ele também vai estar inserido naquela estrutura de opressão. Né? Em 1984 tem o Gin Vitória, que é um gin de péssima qualidade, é uma ração de um chocolate meio sintético, né? Uma coisa assim. E quando o Winston sai com a gatinha dele lá, com a cremosa pro cafofo deles, aí tem café de verdade, sabe? Aí tem geleia, porque aí o alimento também ele é uma forma de resistência, né? Uma forma de se humanizar dentro daquele contexto. E isso é mantido depois nos Jogos Vorazes. Né, que o grande ato de resistência da Katniss no começo é o quê? É sair para caçar, para comer uma carninha com o boyzinho dela. E leva para casa e a irmã dela tem um elemento ultra revolucionário que é uma cabra que a menina faz um queijo de vez em quando, um micro queijo ali para comer com aquela família. Né, ao invés das comidas mais racionadas que elas estão acostumadas. Você tá falando de queijo, de cabra, me lembrei do Tempo e o Vento, que não tem nada a ver com utopias e distopias, mas está tentando recontar uma história, e é escrito, o primeiro volume do Érico Veríssimo do Tempo e o Vento foi escrito nos anos 40, né, porque ele lançou em 49, que é o Continente, né, que é o primeiro. E aí ele vai contar a história da Na Terra, ele vai começar lá a contar o que são as missões, como é que a Na Terra nasceu, né, enfim. E aí eu fiquei me perguntando, né, porque
o início do Tempo e o Vento, né, desse primeiro tomo, ele começa em 1740 e pouquinhos. E aí o Érico Veríssimo, não sei que bicho que morde ele, que nos anos 40 ele vai recontar 200 anos antes. Eu tive até um lapso de fazer um paralelo com Outlander, mas eu não vou falar isso no podcast, porque é muito ultraje com o Érico Veríssimo. E eu queria saber da Nick Ellen, qual é a relação dela, se ela usa o Tempo e o Vento aí, porque ela também é gaúcha que nem eu, então acho que tem até talvez um elemento de afetividade, ou não, porque ela tá rindo da minha cara agora, ali que eu tô vendo. O ouvinte não está vendo, mas eu estou. Alerta regionalista. Não tá no meu material favorito, assim. Aí fala então por que é isso, por isso que eu tô te perguntando. Não, eu quero arrancar a verdade. Eu já li, meio obrigação, assim. Gosto muito do Continente 1, especialmente Ana Terra e um certo Capitão Rodrigo, mas não sei, vou te confessar, assim, eu acho muitas partes do texto, aí eu vou ser trucidada agora, mas eu acho muitas partes do texto do Érico Veríssimo didáticas. Tipo, ele meio que para fazer aula de história, assim, né? E aquilo fica muito didático. Então, assim, foi coisas que eu li lá na época da faculdade, acho que um pouco antes, mas não... Como eu acabo lidando depois com outras coisas nas minhas pesquisas, e depois que eu entrei para a docência no ensino superior, eu nunca dei aula de história do Rio Grande do Sul, e para as pessoas que não são do Rio Grande do Sul, sim, existem cadeiras de história do Rio Grande do Sul nos nossos cursos. Cadeiras são disciplinas em gauchês. Então, existem disciplinas. Eu nunca trabalhei, então eu acabo não voltando a essa literatura mais regional. E até porque eu também não... Né, eu acabo não me interessando muito. Mas, assim, o que me incomoda mesmo é isso, eu acho didático. E esse didatismo eu acho meio chatinho, assim, na hora de ler. Eu até gosto... Literalmente chatinho. Eu até acho... Eu gosto mais de textos dele, mais... que ele está escrevendo sobre a sua época, né? Sobre os anos 40, sobre os anos 30, sobre os anos 50. Eu gosto mais do que essa... Então, assim, salvando Ana Terra e um certo Capitão Rodrigo, que eu acho, assim, que tem uma... São meus favoritos. Eu favorito de todo mundo, né? Mas tem aquelas frases que a gente decora, né? Sabe de cor, assim. Então, fora isso... Mas ele tem algumas coisas sobre anos 40, até sobre a condição da mulher e tudo. Preciso só falar sobre o Érico Veríssimo, que eu tive como literatura obrigatória no colégio, eu achava ótimo porque tinha safadeza e era recomendado pela professora. Adoro. Que na época a literatura era muito casta, gente, na escola. Não, mas hoje Ai, meu Deus. Nossa, pra mim era... O Diário de Anne Frank foi com essa de tá Queiroz. sendo perseguido no colégio aí, porque tem, né, sexo, horrores no Diário de Anne Frank. Oi? Né? É o Zeitgeist, né? Não lembro disso. Não vamos falar de sexo na frente das crianças, porque assim elas não vão fazer. Não tem, mas é porque Anne Frank, ela passa por processo de... Claro. Anne Frank adolesce no cativeiro lá no anexo, né? Sim. E ela... Não, mas eu sempre brinco... Não, pode falar, desculpa. Ela discute coisas de adolescência, do tipo... Né, do amadurecimento dela, mas aí tem um colégio que os pais estão surtando, porque o livro, sei lá, do tipo... Eu devo ter lido outra Anne Frank, porque a minha era uma adolescente só, adolescendo. Não me lembro disso. Eu li quando era adolescente. Eu sempre lembro eu sempre brinco com a história, né? Gente, vocês nunca viram Lagoa Azul? Tu larga duas crianças sem nenhum conhecimento, eles vão adolescer, eles vão descobrir como fazer. Então, assim, ó, para de enxugar gelo e vão falar abertamente com a gurizada, que é muito mais simples, é muito mais fácil. Não, vão fingir que isso não existe e aí eles não vão pensar nisso. Oi. Ai, meu Deus. Bom, nosso último tema hoje, eu trouxe uma imagem que eu acho que tem uma relação com esse momento histórico, que é a imagem da rosa.
Porque a rosa, ela aparece no título da Rosa do Povo, que é um livro de 45 do Carlos Drummond de Andrade. A rosa aparece num poema que chama Rosa de Hiroshima, do Vinícius de Moraes, que também é de 45. Se você deve conhecer, provavelmente, ouvinte, esse poema musicado pelo Gerson Conrad, que ficou imortalizado na interpretação Rosa de Hiroshima dos Secos e Molhados de 73, que tem, né, Mas Não Se Esqueçam, da Rosa, da Rosa, da Rosa, da Rosa de Hiroshima, Hereditária, Radioativa e por assim vai. E a rosa, ela tem essa coisa, que ela é uma mistura, né, de beleza, tem essa indignação contra o horror, talvez. Eu quis trazer essa rosa aqui para a gente fechar essa conversa de uma forma um pouco mais gostosinha, né? Acho que a Ana Terra aí ajudou um pouco também. E um pouco na vibe dos versos do Drummond, que também é desse momento, né? Daquele momento, que ele fala, né, que o presente é tão grande, não nos afastemos muito, vamos de mão dada. E aí eu queria que vocês comentassem o que é essa rosa para vocês, nos anos 40, nos dias de hoje. Pois E aí? Eu fiquei pensando... Eu só quero falar... Falei. Não, eu ia só fazer uma observação rapidinho, que é... De que vale um nome se o que chamamos rosa, sob outra designação, teria igual perfume? A gente pode falar rosa, uma rosa, uma rosa, uma rosa. Foi o que eu trouxe. E depois eu descobri que é de Gertrude Stein, né? Que a gente já tinha comentado aqui. É da Gertrude Stein... Que todo episódio, agora lá, eu gosto que a gente pode fazer um bingo. Faz o gancho com o último. Quais são as pessoas que mais aparecem? Isso. Quando é que vai aparecer a Gertrude Stein? Sim, clássico dela. Pois é, eu tô tentando puxar, porque assim, o que fica dessa imagem de uma rosa, né, mas conectado com os anos 40? E aí fica difícil a gente buscar uma rosa que seja positiva, né? Se a gente pensar, né, nessa flor de camadas e camadas e camadas e camadas e camadas, acho que uma das coisas que permanece, né, e que infelizmente a gente não conseguiu podar dessas camadas foi justamente os pensamentos fascistas, né, e eles parecem volta e meia brotar de novo quando a gente acha que está se livrando deles, né? E as pessoas às vezes perguntam, mas o que tem de tão ruim, né? Qualquer modelo de pensamento que diga que a gente tem que ter só rosas e não nenhuma outro tipo de flor, que não tem que ter margaridas ou açucenas ou azaleias, né? Acaba sendo ruim, não importa que sejam rosas, tá? E a isso, né? O pensamento fascista, ele é um pensamento eliminador, né? Ele é um pensamento sem alteridade, em que não há esse entender do outro. Então, acho que essa rosa de Hiroshima, né, sempre que ela vem como uma memória, como uma imagem, né, quem olhar o cogumelo atômico sabe que ele também se parece com uma rosa, né, com várias camadas de nuvens e de poeira, etc., que a gente pense nessas camadas, né, do que a gente não consegue se livrar. Mas também, e aí vem a positiva, né, a gente pensar que será que uma rosa continua sendo uma rosa se ela tiver uma pétala só? É justamente a quantidade, a diversidade das pétalas que faz a rosa. Essa é a outra é a coisa boa que a imagem da rosa pode nos lembrar, né? De que a gente precisa de multiplicidade, de diversidade, para que as coisas sejam bonitas, boas, sigam em frente. Acho que é isso, meu. Que lindo. Fala da rosa. Não, porque quando eu vi isso aqui na pauta, né? Primeiro que eu sou alucinado com esse disco dos Secos e Molhados, né? Meus pais tinham o disco, eu escutava muito, sabia todas as músicas de cor, né? E Rosa de Hiroshima, né, é uma música muito triste, mas muito bonita. E ela começa exatamente com pensem nas crianças, mudas telepáticas e segue por esse caminho, né? Tem o mas só não se esqueça da rosa. Então a rosa, para mim, ela é muito essa questão da lembrança, né? De uma coisa que marca e depois vai reverberar. E quando a gente fala em rosa, né? A gente ouvindo a Anne Kellen falar agora, por exemplo, a gente ouviu a Nessa falar, a Ana, ela é muito sensorial. É uma coisa que
a gente tem uma facilidade muito grande de visualizar, de lembrar, e inclusive acessando outros sentidos além da visão. Né? Claro, tem gente que tem a fantasia, né, que é uma particularidade aí que a pessoa não consegue formar imagens mentais, mas, grosso modo, a gente consegue pensar, mas a gente lembra do cheiro. Né? A rosa, a gente sempre tem aquele temor do espinho, né, aquela textura sedosa da pétala. A gente consegue evocar todas essas lembranças, todas essas sensações. Né? Tá muito presente. Então, assim, quando eu penso na rosa, eu penso nessa presença, nessa marcação forte da memória. Né? Então, a questão do uma rosa é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa. Né? Eu fiz questão de decorar que eram 4, para não falar uma rosa a mais ou a menos. Né? Tem essa duplicidade de interpretação, né? Que uma rosa pode ser isso, pode ser aquilo outro, mas uma rosa é uma uma coisa concreta. Né? Que é uma outra interpretação que eu acho bem válida. Né? Aí eu lembro de uma outra obra dos anos 40, do tipo, eu sou clichê mesmo, amo o Pequeno Príncipe, ele é de 43. Né? E tem a rosa no Pequeno Príncipe, que é o fio condutor do príncipe. A noção de casa dele, é a rosa. Né? E quando ele encontra um jardim com trocentas rosas, elas falam assim, isso é trouxa, olha que tanto de rosa que tem aqui. Você está perdendo tempo com aquela rosa. Ele, não, mas é o tempo que eu perdi com ela que fez ela ser especial. Né? Então é a questão também aí da lembrança, do investimento. Então assim, não esqueçamos das rosas. E não esqueçamos dos horrores da guerra. Não vamos esquecer dessa rosa radioativa. Não vamos esquecer do Holocausto. A gente tem... A rosa é a mãe. Michele colocou aqui no chat. Quer falar, Michele? Fala, manda brasa. Manda brasa. Rasga o verbo. A rosa é a mãe, né? Porque as pessoas dizem o amor de mãe incondicional. Não é, não. Ele tem condições. Exatamente. Ele tem condições. Mas quando a gente fala... Então, a rosa é essa mãe que exige. Tem que fazer, eu quero uma coisa assim, eu quero uma coisa assada, eu quero uma cúpula, eu não quero vento. Mas não tem tudo isso para um filho, não pensa que o filho uma sobreposição, às vezes, até edipiana aí, né? Do tipo, se for parar pra pensar, né? Vamos levar o Pequeno Príncipe pro divã de Freud. Pode ser um crossover. Gostei, aí. Gente. Tá precisando. Estamos sempre vindo com a análise aqui de novo. Mas assim, a rosa coletiva. pra mim tem muito isso. Então, quando Ana trouxe a Rosa do Povo, eu, particularmente, pra mim é um poema que me é muito caro, apesar de eu não ser um cara tão da poesia assim, porque no segundo grau eu fiz uma escola técnica, né? Eu estudei química no segundo grau. A gente teve língua portuguesa, literatura, redação. E a gente teve que fazer um trabalho, eu fiz sobre essa poesia, e eu fiz de verdade. Do tipo, e foi um trabalho que a professora avaliou super bem. Então, para mim, foi uma glória, porque eu joguei num campo que não era o campo que eu tinha familiaridade, né? Que é essa parte de poesia, essas coisas. Eu estava numa escola técnica de ciências naturais, né? De química. Então, é um poema que eu sou muito caro, ele também, eu gosto bastante. Mas acho que é isso da Rosa. Vamos para a citação? Vamos saber quem é que escreveu lá? Vamos! Então, gente, a gente está chegando no fim do episódio do Incêndio da Escrivaninha e a gente queria, então, revelar o final do jogo da citação. Então, vou pedir de novo para o Tiago ler esse desabafo do escritor que abriu o nosso episódio de hoje. Então, Tiago, por favor, e a Nessa das alternativas. Faz 7 anos que não escrevo um romance, mas espero escrever outro muito em breve. Será fatalmente um fracasso, todo livro é um fracasso. Porém, tenho uma clara noção do tipo de livro que pretendo escrever. De qual escritor é esse desabafo? Letra A. De Adolfo Bioy Casares, argentino, autor de Invenção de Morel, que escreveu com a escritora Silvina Ocampo. Los que aman odian. Não sei se eu falei certo agora em espanhol. Tá ótimo. Letra B. Esse título, Los que amam. Os que amam odeiam, né? Letra B, do Antoine de Saint-Exupéry, que a gente acabou de falar, né? O escritor e piloto francês, autor do famosíssimo livro que mora no coração de toda Miss, O Pequeno Príncipe. Letra C, George Orwell, que também falamos hoje, escritor e jornalista britânico, cujo lançamento de Fazenda dos Animais foi um sucesso instantâneo. E por último, letra D, o Ray Bradbury, estadunidense, autor do Fahrenheit 451, que escreveu mais de 10 romances, cerca de 600 contos, nossa, sem contar roteiros e artigos de opinião. E aí? E aí, gente, quem que vocês acham que escreveu? Eu vou votar no Orwell, mas sei lá. Eu falei do Pequeno Príncipe e eu vou votar no Saint-Exupéry, então pronto. Muito bem.
E aí, quem falou que todo livro vai ser fatalmente um fracasso, todo livro é um fracasso, vai ser o George Orwell, que teve... Acertei! Parabéns, Vanessa! Eu adoro acertar as coisas. Parabéns! Não, e é incrível, porque o Animal Farm foi um sucesso imediato, porque agradou quem odiava os soviéticos, quem estava muito a favor dos soviéticos, e o livro vendeu muito logo no começo e transformou ele no escritor que a gente conhece. Então, bora pro fogaréu de hoje pra gente fazer um encerramento. Então, é a hora de você contar o que você quer se ver livre, queimar, fazer jabá, mandar beijo. Nick Ellen, conta aí pra gente quais são as suas preferências. O que você quer queimar, aquecer, fazer um jabá e mandar beijo, abraço, o que você quiser. Eu quero queimar todo esse pensamento repleto de falsidades que se espalha como um vírus, né? E lembrando aí a Hannah Arendt, as fake news não existem para que a gente acredite nelas. Elas existem para que a gente duvide da verdade, né? Então, essa é a primeira coisa assim, que eu gostaria de queimar. Para aquecer... eu acho que para aquecer o amor. Estou numa fase romântica, né? Escrevendo história do amor. Escrevendo não, né? Estou dando aula de história do amor. Mas fazendo umas lives sobre isso, né? Eu digo que durante a semana eu dou minha aula e no final de semana, que é no sábado, eu vou falando como escritora, né? Porque eu nunca fui muito romântica. E uma das coisas que a pandemia me despertou foi ler uma carrada de romance, assim, né? E aí... A não ser você como escritora, acho que eu já vi muito romance aí. Pois é, a gente tem um pouco. Mas eu não... Acho que a gente tem que... E aí é o que eu queria queimar para aquecer, né? Eu acho que a gente tem uma percepção de que os romances são cheios de clichês, né? O romance de amor específico. Né? Não todo o romance, mas o romance de amor que é cheio de clichês e raramente a gente liga para perceber que os parâmetros que estão ali, os clichês que estão ali, são as coisas que a gente espera que de alguma forma venham a acontecer. Então eu queria queimar, conclamar, né, quem está escrevendo a buscar outros parâmetros também, para a gente talvez criar uma geração que ame de uma forma mais livre do que a gente, menos socada, né, nesses clichês todos. Muito lindo. Então, não aquece muito, mas é o que eu acho que é legal fazer. Tá. Aquece bastante. E, aqueceu. Bom, meu jabá, meus livros, para quem se interessar, né, como escritora, estão todos no Kindle Unlimited. Tá, então dá para acessar fácil ali. Alguns contos meus também estão ali. Eu tenho organizado agora coletâneas, juntando esses contos que estavam dispersos em vários lugares, né? Então, ano passado saiu 17 Mortos, esse ano vai sair As Aventuras de Miss Boyd e outros contos. E os romances, né? O Territórios Invisíveis, que é uma aventura infanto-juvenil. Guanabara Real e Alcova da Morte, que é um livro de detetives steampunk que eu escrevo em coautoria com Enéas Tavares, com a Zé Cordenonze, e que vai sair também até o final do ano o segundo volume, que vai ser Guanabara Real e O Covil do Demônio, e o Viajantes do Abismo, né, que também está lá. Quem se interessar pelas minhas aulas, pelas minhas falas, o meu canal do YouTube está meio às moscas, mas tem algumas aulas lá, especialmente sobre a questão da pandemia, né, que foi a minha pesquisa. Agora, dia 21, às 3 da tarde, não sei quando é que vai sair isso aqui, mas, de qualquer forma, vai estar no Centro Histórico, no canal do Centro Histórico Cultural da Santa Casa de Misericórdia, um evento entre Portugal e Brasil, falando de pandemias. Então, vou estar lá. Então, se botar Niquela e pandemia, vocês vão achar horrores de coisas no YouTube. E no Instagram, né, aí eu tenho privilegiado lá mais o meu material como escritora, né? Então, tem as lives, tem as propagandas dos livros, tem os comentários. Então,
fica o convite. Maravilha, gente. Vou deixar tudo na descrição do episódio, tá bom? Tô tomando nota. My turn. Para queimar, quero queimar a nossa grande dificuldade como escritores hoje em dia de escrever utopias ou, né, tentar sonhar um futuro, né, tentar pensar em soluções para os nossos grandes problemas, né, do mundo. Então, eu noto que todos os amigos escritores estão com uma dificuldade de elaborar isso e eu entendo, porque eu também tô. Então, eu queria queimar isso. Para aquecer, eu quero indicar o podcast Não Pode Tocar, que inclusive é do Rodrigo, que faz nossa vinheta de introdução. É um podcast sobre história da arte que eu gosto muito, é um dos poucos que eu escuto assim que sai. É recomendadíssimo. O meu jabá vai para a campanha do livro Veludo e Sangue no Catarse, onde tem um conto meu sobre vampiros, né? Um conto de criança vampira. E é o conto que me fez começar a escrever sobre vampiros. Eu não sei porque que nunca me ocorreu isso, mas tem tudo a ver comigo. E eu estou amando. E tô me divertindo. Um lançamento da editora Rocket. Então, fica aí a dica, entre no Catarse, Veludo e Sangue. E eu quero mandar um abraço e um beijo para você, ouvinte, que tá com a gente aqui, participando das discussões, conversando com a gente mentalmente. Conversa com a gente nas redes sociais também. A gente responde, a gente quer saber o que vocês estão pensando sobre o que a gente fala, a gente quer que vocês comentem se a gente fala alguma besteira, alguma coisa que vocês não gostaram também. E se vocês gostaram, também falem. É legal saber. A gente parece que fica falando entre si, mas a gente tá falando com vocês também. Então fica aí um beijo para quem tá ouvindo. Pra queimar, gente, eu vou casar minha fogueira com a fogueira da Nikellen. Queimar esse revisionismo, esse negacionismo que a gente tem hoje. Gente, o Holocausto aconteceu, né? A Terra é redonda, no caso é um geóide especificamente falando, né? Mas ela não é plana, né? Vacinas salvam vidas, né? Então, assim... Tá recapitulando. Assim, coisas básicas, né? Do tipo... E coisas revolucionárias, né? A gente falou dos anos 40, né? A Declaração dos Direitos Humanos foi dos anos 40 também, né? Então, tipo assim, casa, moradia, água, alimentação, dignidade, né, gente? Isso aí não é privilégio, não. Isso é uma coisa que todo mundo deveria ter, né? Então, calma lá nesse negacionismo maluco. Né? Para aquecer, vou ficar no clichê, gente. Pequeno Príncipe. É lindo... facinho de ler. Pode falar, Nikellen. Fala da vacina, bora. Não, é só... É que você falou de queimar o movimento antivacínico e eu procuro não falar disso porque eu sempre fico muito raivosa, né? Porque eu estudei o mundo antes das vacinas. Pois é. Tá? Eu estudei a saúde antes das vacinas. Eu sei o que as vacinas fizeram pelas pessoas. Então eu acabo ficando muito raivosa que alguém, né, na entrada do 3º milênio ache que vacina pode ser ruim de alguma forma. Então, algum tempo atrás, eu só queria contar essa historinha rapidinho assim, né, parênteses. Eu fui levar meu filho que estava com um resfriado. Para quem não sabe, resfriado não é gripe, tá? É parecido, mas não é a mesma coisa, né? E eu fui levar o meu filho no pronto-socorro. E o médico atendeu e ele perguntou se o meu filho tinha tomado a vacina para gripe. E eu disse, sim, né? Nós tomamos sempre, tá? E aí ele disse, você é daquelas que acredita em vacina. Ai, meu Deus! Um médico? Um médico. Aí eu olhei para ele e disse assim, o senhor quer as listas com os nomes das crianças que morriam antes das vacinas? Porque eu tenho todas. Eu tenho os números e tenho nomes. Quer que eu traga? Eu te entrego. Então, assim, o meu filho foi vacinado para gripe e ele está resfriado. Eu não preciso explicar para o senhor a diferença. Sabe, tem horas que você tem vontade de sacudir as pessoas, assim. Então, só para deixar marcado, assim, sim, vacinas salvam vidas e queime-se todos os movimentos antivacínicos do planeta. Gente, espera aí que a minha alma tem que voltar pro meu corpo, porque depois dessa... Sério? Tipo assim, gente, não, é porque a gente tá aqui em videoconferência, a Nikellen bebeu um gole de água depois, tipo assim...
Que foi isso. Eu digo que eu fico com raiva. Não, mas dá pra ficar mesmo, né? Então, assim, pra aquecer, gente, né? Seria, então, vamos ler O Pequeno Príncipe, gente. É bonitinho e tal, é rápido. É um clichê, mas tem coisas interessantes ali, né? Não é uma coisa que dá pra gente descartar com tanta facilidade, assim, só porque, né, é um hit, né? Uma coisa fazer sucesso não significa que seja ruim. E a gente tá se preparando para qualquer concurso de Miss também, né? Tem que pensar sempre nisso. O jabá. Engraçado que jogavam isso para dizer que as misses eram burras. Pois é. Né? Com a ideia de que O Pequeno Príncipe é um livro de fácil entendimento. Não é? Não é mesmo. Mas eu não sei. Para isso de conversa, você tem que ser adulto para ler O Pequeno Príncipe, porque a maioria das crianças não tem. Elas não passaram, porque ele é um livro de saudade. Sim. E as crianças não passaram por isso para se sentirem representadas no livro. Ele é um livro para adultos, não é um livro para crianças. Ele fala de perdas, de retorno. Eu sei que meu filho leu esse ano, tá? Mas, claro, ele leu junto comigo, né? A gente trocando, fazendo. Ele amou. A turma dele odiou. Que deviam se sentir representadas. Então, assim, não é porque as misses eram burras, tá? Por favor. Gente, as misses pelo menos liam e entendiam o que elas estavam lendo, gente. Vamos nos espelhar no exemplo delas. Né? Jabá, gente. Meu site, gente. Se vocês quiserem ver as coisas que eu já escrevi, tá tudo listado lá. Tamblage.com.br. Tamblage com TH e com G, né? E beijo, gente. Beijo pros fãs de distopias, gente. Adoro ler uma distopia. Eu acho que é super catártico, né? Aquela coisa bem de lá de Aristóteles, né? Do lado das poéticas. Então, assim, lê, aproveita aí no conforto da sua casa, né? Fecha o livro, você vê que o mundo aqui é super maravilhoso. Não tem nada a ver com a distopia que a gente está lendo. Né? A gente tem que acreditar nisso, né? Mas para manter aí a esperança, né? E às vezes ajuda também a gente a refletir e entender o mundo em que estamos hoje. Né? Eu acho que é isso. Ai, adorei. Eu tinha feito aqui uma cola, mas eu vou começar falando sobre O Pequeno Príncipe, que eu acho que meu pai, ele sempre me incentivou muito a ler, meu pai e minha mãe, né, os dois. E, enfim, tinha muito livro em casa, mas especificamente O Pequeno Príncipe, quando ele me emprestou para ler, me deu para ler, ele me sugeriu, ele falou que eu tinha que fazer igual a professora dele tinha feito, que eu tinha que ler o livro, nem vou lembrar as idades, mas com 10 anos, ou sei lá se era 14, aos 30 e depois aos 60. E aí, óbvio que vou fazer o clichê, eu sou de humanas, não lembro com que idade eu li, mas eu li bem jovem, depois jovem adulta, e não li faz um tempo. E eu achei muito bonito ele ter falado isso, eu acho que talvez faça um sentido, né? Porque ele é um livro que vai se recobrindo de camadas. E tem várias edições novas, né? Porque como ele entrou em domínio público, ele tem traduções novas, então eu acho que isso também é muito legal de lembrar. Para queimar, eu queria queimar que eu não aguento mais essa confusão com o George Orwell, o escritor e o protagonista de 1984, gente. Isso é muito difícil. Também não aguento mais ficar higienizando o George Orwell, colocando, assim, distorcendo as palavras mesmo, porque agora que entrou em domínio público, né? Isso é muito cansativo, eu nem vou entrar em detalhes porque, enfim, quem gosta do tema já entendeu. E lembrando que eu amo muito o Funk das Cabeçudas, que o Adnet, gente, é maravilhoso esse vídeo, eu vou até colocar na descrição do episódio, ouçam que ele fala George Orwell, então ouçam o Funk das Cabeçudas, que é mais legal do que ficar discutindo essas bobeiras em volta, enfim, do livro. Recomendar o Viajantes do Abismo da Nick Ellen, que está aqui conosco, finalista do Jabuti aí. E no Jabá, eu queria recomendar um artigo que eu escrevi aos Suplementos de Pernambuco, que é justamente um perfil literário do George Orwell,
que eu falo um pouco sobre ele escritor de sátira, ele escritor de distopia e de outras formas literárias, o ensaio político, enfim, essas narrativas de viagem também que ele vai se aprofundar, né? Então, outras coisas que ele escreveu. Aliás, narrativa de viagem ficou bem ruim esse termo, mas não tem problema. Se você está me ouvindo, vocês podem ler o artigo e ficar melhor. Mandar beijo e abraço, eu queria mandar para Débora Tavares, que ela é uma pesquisadora ótima a respeito do Orwell, quando eu preciso compreender algumas coisas a respeito de 1984. Especificamente, eu gosto de ler a Débora, então se você que está ouvindo e está muito em dúvida em como que ler chaves interpretativas, eu acho que a Débora tem uma tese que está acessível ao público em geral e que é muito interessante, defendida na USP. E meu beijo eu vou deixar para Laura Mascaro, minha companheira de curso de Direitos Humanos e Distopias, de Hiroshima Mon Amour, então, enfim. E, gente, este foi o Incêndio na Escrivaninha. Se você curte o podcast, segue a gente no Instagram, no Facebook, assina a newsletter e também nós temos um canal no Telegram. Todos os nossos links estão na nossa árvore de links, que é o linktree.ee, então é link tr.ee/incêndio na escrivaninha. Se você puder avaliar o podcast nos tocadores, curtir a gente também, nós agradecemos muito. Se quiser compartilhar o episódio com as amigas, com a família, com a vizinhança, pro crush, pra crush, pré-crush, né? Se a gente for usar aí o para... fazendo se tiver os crushes não binários, né? Enfim, vocês ajudarem a espalhar aí nossas fagulhas sonoras. No nosso próximo episódio, nós vamos dar continuidade a essa temporada, então nós vamos falar sobre os anos de 1950, que vão ser um pouco mais esperançosos. E agradecemos muito, gente, e até lá. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até lá, tchau, tchau. Você ouviu Incêndio na Escrivaninha, com Ana Rusch, Tiago Ambrosio Lage e Vanessa Guedes. Locução de vinheta, Rodrigo Hipólito. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas. Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete.